Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, passando aqui para trazer mais uma palavra que se encontra no livro de Efésios, falar mais um pouquinho porque o vídeo fica muito longo. Hoje de manhã eu fiz um vídeo e demorou muito para ir, então vou falar mais um pouquinho porque senão demora muito, o vídeo fica muito pesado. E eu gostaria de falar aqui ainda sobre os dons ministeriais que Deus deixou para a igreja. Louvado seja Deus, que se encontra em Efésios 4, no versículo 11, que fala assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestre, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra do ministério, para que edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos nos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando, né, falando sobre os dons. Esses dons aqui de apóstolo, de profetas, esses dons são dons ministeriais. Louvado seja Deus. O dom de apóstolo é um missionário enviado, que Deus envia para fazer a obra de Deus. O do profeta é usado pelo Senhor com uma mensagem de avivamento. Deus sempre vai usar o profeta para uma ação de avivamento, seja onde for, ou numa igreja, ou num local. Louvado seja Deus. E Deus usa o profeta para trazer avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o evangelista é um arauto do Senhor, para ministrar a palavra, pregar a palavra, alcançar almas no mundo. Louvado seja Deus. E o pastor é para apacentar as ovelhas, né? Que o evangelista ele vai pregar, ele vai trazer, né, para a igreja ou para o local. Louvado seja Deus para o grupo, né? E o pastor ele vai apacentar as ovelhas. Esse é o dons ministeriais. E o dom de mestre é o dom que dá o estudo bíblico, né? O mestre. Esses são dons ministeriais. Aí depois tem os dons de cura, dons de libertação, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, dom de cura. Louvado seja Deus. Esses são dons, mas os de apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas são dons ministeriais. Louvado seja Deus. E os dons espirituais são nove dons espirituais. É a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom de cura, a operação de maravilha, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os 9 dons espirituais. Se nós dividir esses dons, 9 dons, nós podemos dividir 3 em 3, que pode ser o dom de profecia, o dom de variedade de língua e de interpretação de línguas. Esses são os dons de fala, que se fala. O profeta fala, dom de línguas.
e da interpretação de línguas. São dons que falam. E tem os dons também de revelação. Os dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E os dons de poder, que são o dom da fé, o dom da cura e o de operação de maravilhas. Esses são os dons de poder que Deus dá, capacita os teus filhos com os dons de poder, que é a fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. E os dons de revelação é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Louvado seja Deus. E a profecia é o dom que se fala. O profeta fala. A variedade de língua fala. E a interpretação de língua também é de falar. Louvado seja Deus. E todos esses dons são importantes numa igreja, num local. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Porque nem todos têm os dons ministeriais, nem todos têm o dom de cura, nem todos têm o dom de revelação. Mas cada um tem um dom, ou 2 dons, 3 dons. Tem gente que tem até os 9 dons. Depende de como o Espírito Santo se manifesta ou se revela em cada um. De acordo com o que a pessoa busca ao Senhor, para entender também os dons que Deus tem designado a ele. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, que no livro de Efésios ainda 4, fala assim sobre a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, aqueles que são de Deus, o servo de Deus, é oposta aos costumes dos gentios. Por quê? Paulo explica aqui. Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, os gentios, eles têm o pensamento, a mente entenebrecida. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, os quais, havendo perdido todo sentimento, eles não têm sentimento algum pelas pessoas, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então a palavra do Senhor diz que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, os gentios que ainda estão no mundo, né, no mundão. Então nossa vida cristã, santidade, é oposta às pessoas que estão no mundo. E Paulo, ele vem nos ensinando aqui sobre a santidade, sobre a unidade, sobre os dons, sobre a comunhão, né? É um livro muito importante, muito dedicado o servo do Senhor. Porque do capítulo 1 até o 3, ele vai falar sobre doutrinas. E do 4 em diante, ele vai falar sobre a prática, sobre nós praticar a palavra de Deus. Então, aqui nós já precisamos começar a praticar a palavra de Deus. Do 4 em diante são as práticas. Então, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós não podemos ser somente ouvinte, mas nós precisamos ser praticante da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos supor, eu não vivo, é difícil, mas para Deus não é impossível. Então, nós temos devagar, vamos pedindo a Deus graça, porque não é por nossos méritos, nós não conseguimos servir a Deus, não, mas Deus, de acordo com a sinceridade
do coração da pessoa, ele vai ensinando, ele vai capacitando seus filhos para viver na plenitude do Espírito Santo, louvado seja Deus, e ser aprovado pelo Senhor. Aqui fala no versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, nós somos membros um do outro, um precisa do outro, então cada um precisa falar a verdade. E não vir entrar com engano, com astúcia, que isso é coisa do inimigo, é coisa feia. Então, nós temos que chegar, se não sabe alguma coisa, chega com a verdade. Fala na simplicidade, com a sinceridade. Louvado seja Deus, porque aqui nós estamos um para ajudar o outro também. Louvado seja Deus. Mas não vem com engano, não vem com mentira, vem com sinceridade e pureza de coração. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz aqui: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós, servos do Senhor, nós temos que estar vigilantes, porque todos nós somos falhos. E principalmente aqueles que estão se achegando, é mais falho ainda, porque até pegar uma maturidade espiritual demora. Mas Deus, ele vai ensinando, ele vai capacitando a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. E fala assim: e não entristeçais, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, Paulo aqui nos ensina que para nós não vir entristecer o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos chegar à salvação, é através do Espírito Santo de Deus que Deus, ele vai vir buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja através do Espírito Santo de Deus. Então ele fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, para o dia da salvação, né? Redenção quer dizer salvação. E fala aqui também: e toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordioso, perdoando-vos aos outros, e como também Deus os perdoou em Cristo. Que nós possamos estar perdoando um ao outro, porque quando nós perdoamos, Deus também ele nos perdoa, louvado seja Deus. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós também precisamos perdoar e liberar o perdão na vida do nosso irmão, seja de quem for. Em nome de Jesus, é um livro riquíssimo, de muito bom ensino. Todos nós precisamos ler essa palavra, ler o livro de Efésios e praticar também, porque do 1 até o 3 é uma doutrina, agora do 3 em diante é a prática. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos dar graça, nos fortalecer na Tua graça e no Teu poder. Venha, Senhor, meu Deus, distribuir dons espirituais e ministeriais sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, meu Deus, dar o dom do discernimento de espírito, Senhor, para que ninguém venha ser enganado e confundido, ó Deus. Venha, Senhor, meu Deus, dar o dom do evangelismo, Pai. Que nós possamos evangelizar onde nós formos, ó Deus. Venha, Senhor, meu Deus, dar o dom ministerial apostolado, que nós seremos enviados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Nos dá também, Senhor, meu Deus, dom dos profetas, para que possa abrir a sua boca e falar da sua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que o Senhor venha capacitar com todos os dons espirituais e materiais e ministeriais, em nome de Jesus Cristo. Também eu quero te pedir por cada família, pela minha família, pela família dos teus filhos, ó Pai. Cerca com coluna de fogo, Pai. Envolve com teu manto santo e cubra com teu sangue precioso e nos dá a paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.